Estamos iniciando. Boa noite a todos que estão aqui na nossa sala do Zoom, nesse encontro do Centro Espírita Bezerra de Menezes, todas as segundas-feiras, 19h30. Quero agradecer a presença de todos aqui nessa reunião, que é tão boa, que às vezes a gente fica esperando encontrar aqueles amigos que às vezes passamos tanto tempo também longe, agora já conseguimos abraçá-los, mas muitos não, muitos ainda estão distantes e a gente tem o sonho de poder reencontrar, como a nossa querida lá da Paraíba, aquela nossa querida de Campos do Jordão e outros, né? Mas é tão bom poder a gente olhar a carinha e ver que está todo mundo perto, com o coração entrelaçado nesse momento. Então, hoje, bom, eu vou iniciar. Escolhi um livro que eu acho muito lindo e que no domingo nós lemos no nosso culto do lar, e que é um livro que realmente tem mensagens maravilhosas. Esse livro aqui, Levanta-te e Anda, da Semira Pinto, né? Esse livro é espetacular. Então, eu vou ler para vocês uma mensagem chamada Fraternidade. Como seria a humanidade se o sentimento de fraternidade fosse cultivado com todas as belezas que o ser humano possa conceber? Como viveríamos, como seria diferente tudo se os homens se estreitassem pelos laços da fraternidade? Mas como é difícil esta realização. Quantos empecilhos se apresentariam para essa conquista, se porventura o homem realmente desejasse se confraternizar? Mas o homem não deseja ainda essa conquista. Outros são, todavia, os seus anseios, outras as suas atrações, outros os seus apelos mundanos. E fariam eles da ambição, do egoísmo, da maledicência e de outras tantas falhas da vida atual, cujos resultados satisfazem sua vaidade, seu amor próprio, a sede de poder. A fraternidade é o abraço irmão e amigo daqueles que já se desligaram das emoções e sensações que a terra oferece. É o amplexo acolhedor que não vê raça, posição social ou credo religioso. É a conquista máxima da criatura que já se superou e que, embora vivendo na matéria, já fundiu a sua alma com a alma do universo. A fraternidade é o cofre onde está encerrado o maior tesouro que se pode conquistar na terra: a paz, a felicidade, produtos do verdadeiro amor. Foi com a Revolução Francesa que os homens adotaram o lema liberdade, igualdade e fraternidade. E é esse lema a sublime escada que nos leva à redenção. Mesmo nos laços familiares, onde deveria haver verdadeira fraternidade, vemos inimigos irreconciliáveis, se não inimigos, pelo menos indiferentes, não se suportarem e espezinharem os sagrados deveres de irmão. Quanto mais no mundo laico em que vivemos, é desejar demais, mas é desejar, sabendo o que se quer. Portanto, a fraternidade se fará, estejamos certos, ainda nesse nosso planeta. Essa mensagem ainda continua, é belíssima, mas ela é muito longa e eu aconselho quem tiver esse livro, não deixe de ler. Vamos fazer então a nossa prece para iniciar o nosso estudo, mais uma vez agradecendo a Jesus, a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a nossa Mãe Maior, essa oportunidade desses momentos de paz, desses momentos em que juntos procuramos aprender, procuramos estreitar os nossos
a nossa fraternidade uns com os outros, agradecendo a essa vibração maravilhosa que se forma no lar de cada um de nós, naquele lar onde se ora, e que essa vibração possa chegar à comunidade do Andaraí, às nossas casas, porque aqui neste momento tem outras casas representadas também, casas espíritas, né? Essas casas maravilhosas que são a nossa fortaleza da vida. Então, nós agradecemos esse momento de paz. Assim seja. E aí passo a palavra para a nossa querida Thelma, que dispensa a apresentação, que todo mundo fica esperando que ela faça esses estudos, sempre trazendo Jesus, os estudos que a gente gosta tanto, essa trabalhadora da doutrina, trabalhadora lá da nossa casa também, ela trabalha em várias frentes, e a gente sempre agradece muito o trabalho e a colaboração de Thelma Cerqueira, que vai falar sobre a psicoterapia de Jesus. Obrigada, Jurema. Obrigada a todos vocês que nos abraçam, né? Virtualmente, a gente sente esse carinho, esse acolhimento nessa casa que nós também agora somos trabalhadores, né? Aí trabalhadores com o nosso querido Bezerra de Menezes, no grupo das gestantes, um trabalho maravilhoso que nos dá muita alegria junto de Cristina. E a gente aprende todas as vezes que a gente está lá com essas companheiras tão necessitadas, né, do nosso acolhimento. E quando a gente fala de Jesus, a gente não pode deixar de lembrar dessas companheiras, né? Porque naquele momento que a gente está ali envolvido, a gente está exercitando esse amor, exercitando esse bem, com dificuldades ainda que nós temos, né? Mas sempre com os bons propósitos. E hoje nós estamos aqui para falar justamente dessa psicoterapia de Jesus, né, que ele faz com todos nós. Então, é uma mensagem que está presente no livro Vivendo com Jesus. Não sei se vocês conhecem, é um dos últimos livros de Dona Amélia Rodrigues, e justamente tem esse tema, esse título, né? Capítulo 18, a psicoterapia de Jesus, e nós vamos utilizar dele como base, né, para dar assim compartilhar com vocês as reflexões que ele nos oferece nessa mensagem. E nós vamos então colocar aqui estão vendo, né? Um PowerPoint que nós fizemos, e vamos, então, refletir nos atendimentos, nos encontros que esse mestre querido veio nos trazer, exemplos maravilhosos que nos levam a estar cada vez mais querendo, né, nos aproximarmos dele, né, e esperando, conforme foi dito aí, a gente tem que estar nos esforçando diuturnamente para que esse trabalho seja realmente feito em nossos corações. Então, a gente vai falar desse mestre querido, nos baseando sempre pelas reflexões de Dona Amélia Rodrigues, que nós gostamos de ter uma base, né? Então, vamos adentrar por esse cenário aí que ela nos traz e falar da psicoterapia de Jesus, das curas, dos encontros, perceber nesse mestre querido que nós temos como modelo, como guia das nossas almas, mas também como psicoterapeuta, né? Como aquele que ouve. Embora hoje nós não tenhamos Jesus na sua presença física, mas nós sabemos que, como Dona Amélia fala, Joana fala, né? Nós temos ele vivo dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro desses ensinamentos tão profundos que ele nos traz, que, segundo a expressão que elas usam, né? Descrucificamos Jesus e trazemos ele para bem próximo de nós. Então, esse médico das almas que atendia todas aquelas criaturas que buscavam, muito Jesus curou,
mas nem todos. Teve muitos que ele não curou, mas que foram curados da alma, como foi o caso de Miriam. Vocês devem conhecer aquele capítulo de um outro livro de Dona Amélia, que é Luz do Mundo, né? Capítulo 25, quando ela fala lá daquela história de Miriam, que nos comove, porque Miriam, depois do encontro com Jesus, ela era paralítica, ela adquire uma grande alegria de viver, embora ela não tenha sido curada da sua paralisia, mas ela passou a entender que as doenças, as deficiências que pode debilitar o corpo, não debilita a alma, né? E ela continuou a sua caminhada, se dedicando à música que ela gostava, isso para nós mostrarmos que nem todos Jesus curou do corpo. Outros, Jesus curou do corpo, mas voltaram a enfermar, como foi o caso daquele leproso, né? Que vai até Jesus, Jesus cura ele da sua doença, das suas mazelas, mas o que acontece? Ele volta para a taberna, buscando os prazeres, buscando os vícios que ele era escravo, né? As ilusões da carne. E aí, mesmo assim, a gente vai ver Jesus continuando o seu atendimento, continuando a sua não tentativa, mas seu tratamento, né, seu atendimento com todos aqueles que o buscavam. E Kardec registra lá no próprio Espírito de Verdade, quando aquela mensagem que diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 7, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio, né, que há de curar. Então, lá ele diz que os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos, a expressão dele, né? Então, Jesus veio para os doentes, para os que precisam da cura, que precisam do tratamento, precisam da terapia, porque os sãos não precisam de médico. E, na verdade, todos nós, de alguma maneira, somos doentes da alma, né? Então, dentro desse entendimento, Dona Amélia vai dizer nesse capítulo que todos os males que afligem o espírito humano procedem, eu coloquei aí procedem, e ela fala procediam, e eu coloquei procedem porque continuam hoje, né? Do seu interior, ou seja, das suas matrizes geradoras da personalidade humana, né? Não mais, nas quais estão cristalizados os hábitos doentios, esses filhos diletos do orgulho e da violência. Está lá no parágrafo 1º do capítulo que nós estamos servindo de base. Então, Jesus, ele era profundo conhecedor do espírito imortal, porque ele, como espírito puro, ele sabia que o homem tinha, né, os seus interesses, os interesses primitivos, certamente, voltados para as suas heranças lá no passado, quando ele ainda na luta pela sobrevivência, e isso persevera até hoje, né? Tinha como principal objetivo o quê? O acumular, o ter, né? O adquirir os valores materiais, porque é dessa forma que o homem entende que possa dar vazão aos seus interesses, à busca dos prazeres, à busca da felicidade, digamos assim, que todos buscamos, mas essa busca, nesse sentido que ela está nos levando a entender, é uma felicidade ilusória, passageira, que demanda o recebimento de aplausos, que demanda uma demonstração de um comportamento totalmente infantil. Isso é dito por ela mesma, né? Porque busca essa forma de estar extravasando as suas necessidades íntimas. E esses comportamentos nós já deveríamos ter nos libertado, se nós tivéssemos compreendido verdadeiramente a mensagem do Mestre. E se nós conseguíssemos vivenciar
na sua integridade essa mensagem, nós com certeza já teríamos atingido a fase adulta, porque já se passaram 2 milênios, né, que Jesus esteve entre nós. Mas ainda estamos a caminho, né? Somos ainda infantis, ainda estamos na infância espiritual. E como Kardec vai dizer lá no capítulo 1º, voltando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na vida futura, ele diz que o homem ainda está nessa fase infantil, daquela criança que, quando perde um dos seus brinquedos, o que acontece? O mundo desmorona, né? Perdemos o chão, ficamos desesperados, porque ainda não implantamos na nossa alma os valores espirituais. Eles ainda não estão devidamente registrados na nossa alma. Então, isso é observado até os dias de hoje. Nós ainda não conseguimos, dizendo isso em relação à humanidade, em relação a todos aqueles, né, que caminham aí em busca da evolução, embora desconhecendo isso, ainda não conseguimos pautar a nossa vida dentro dessa base que Kardec nos mostra lá, ou seja, o alicerce seguro da vida futura que Jesus veio nos falar o tempo todo. Não é isso que acontece? Cada vez que o homem se fixa nessas necessidades de viver a vida de uma forma, uma expressão muito comum, né? Aproveitar a vida no sentido do mundo, ele esquece os verdadeiros objetivos ou desconhece os verdadeiros objetivos que o trouxeram de retorno à vida física. Ou então, quando conhece, vamos postergando para o futuro, né, essas oportunidades benditas de crescimento, de aprendizado que a vida nos apresenta. Então, Jesus, ele veio falar de amor, ele veio falar do amor que nós precisamos aprender, né? E gostei muito dessa mensagem que Jurema abriu, né, nossa reunião de hoje, falando da fraternidade, da solidariedade, que nós precisamos de aprender a amar, de aprender a desenvolver essa virtude tão importante em nossos corações. Então, por isso que Jesus falava que nós precisamos de ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. E diante dessa expressão que Dona Amélia usa aí, né, esse trecho que nós colocamos aí, nós vamos refletir o seguinte. Por exemplo, quando nós somos jovens, nós temos o bom ânimo, temos a energia para tudo, a coragem, né? Os nossos comportamentos são, de certa forma, até desafiadores, nós fazemos tudo sem muita preocupação com o perigo, com o futuro, porque naquela fase do espírito ele é destemido e a ilusão toma conta das nossas atitudes. Nós não temos medo de nada, não pensamos muito nas consequências e muitos falam até, né? A vida é curta, nós temos que aproveitar. Mas acontece que subitamente ocorre um fenômeno com todos nós, em momentos diferentes para cada um. É o momento do despertar para a vida, né? É aquele momento em que a vida nos coloca de frente para ela. Não sei se vocês já observaram essa experiência, né? Já passaram por essa experiência, já tiveram essa impressão. É aquele momento que nós temos que acordar, temos que viver a nossa realidade. E aí, muitas vezes, nesse instante, nós nos vemos sozinhos, nós nos vemos insatisfeitos com a vida. E tudo aquilo que nós conquistamos, tudo aquilo que nós acumulamos ao longo da nossa existência, em algumas situações, nós vamos estar nos perguntando: para que tudo isso? Por quê? De que me vale tudo isso, né? E nos sentimos mesmo desmotivados diante da vida. Por quê? Isso porque os dias passam, a juventude se vai, o desgaste do corpo chega, né? Para uns mais cedo, para outros mais tarde, alguns chegam com
mais devagar, mas eles chegam, né? Os nossos filhos crescem, a vida muda o cenário e nós nos defrontamos com tudo aquilo que outrora nós julgávamos muito importante, que agora nos parece inútil. Se juntamos muito dinheiro, ele nos traz preocupações, porque nós achamos que todas as pessoas que se aproximam de nós é por causa do dinheiro. Se nós temos tudo o que precisamos, em algum momento aquilo fica sem sentido, porque nada daquilo nos traz felicidade, nada nos faz sentir feliz. Existe um vazio dentro de nós, né? E aí vem a solidão, a falta de perspectiva, a falta de objetivos. Então a vida se torna vazia, se torna sem sentido, porque diante de tudo isso que nós vivemos, de todas as situações, nós percebemos que não foi produzido dentro de nós os valores que nos dão uma sustentação diante da transcendência da vida física. Ou seja, não desenvolvemos os valores verdadeiros, os valores da alma, né? Aqueles bens que Jesus nos falou, que a traça e a ferrugem jamais destroem. Que bens são esses? É a gratidão pela vida, né? Ao invés da insatisfação, é o reconhecimento que somos filhos de Deus, é a paz da consciência adquirida através da certeza de uma vida real e verdadeira, que é a vida futura, essa vida que Jesus veio falar o tempo todo e que muitos não entendemos, né? E a doutrina espírita hoje traz isso de uma forma muito clara para nós. Mas é assim, infelizmente, é dessa maneira que uma grande parte da humanidade transita pela vida física. Quem trabalha com atendimento fraterno percebe tudo isso. Aquele companheiro que chega dizendo: eu perdi o sentido da vida, eu não tenho, estou sem rumo, né? E nos nossos dias isso é muito comum acontecer, essa falta de entender qual é o objetivo da vida. Então, isso tudo gera uma fragilidade dentro de nós, porque falta uma estrutura espiritual, falta uma religiosidade, falta confiança em Deus, falta o sentimento de gratidão e falta também a certeza de que, em momento algum, nós estamos sozinhos. E quando essa estrutura não foi construída ao longo dos nossos dias, os dias da nossa encarnação, nós podemos estar, sim, vulneráveis, suscetíveis a essas questões pertinentes à vida física, e por isso vamos nos sentir frágeis. Frágeis, por exemplo, diante da dor, diante da morte, diante das questões que fazem parte da vida. Então, nós podemos dizer que a falta dessa estrutura, que Dona Amélia vai chamar de estrutura psicológica, estrutura espiritual, pode nos levar a esse desinteresse pela vida. A vida passa a não ter sentido, fica vazia, e nós temos aí na nossa atualidade vários exemplos. A depressão em alta, a ansiedade, a síndrome do pânico, a obsessão, o desgosto pela vida, a melancolia, enfim. E muitos buscam a sua libertação, né? A libertação desses conflitos, desses transtornos, através de quê? Do suicídio. Buscando se livrar, se libertar, pensando que a morte vai livrar, né? Vai extinguir esse sofrimento, essas dores. Mas não é assim, nós sabemos, né? Então, Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia que o único sentido da existência humana é o amor. E nós precisamos de aprender a desenvolver esse amor. Precisamos deixar que o amor amplie em nós os horizontes da solidariedade, da fraternidade, da compaixão, do amor ao próximo que Jesus ensinou, desde aquele momento em que ele encontra com aquele homem que fala daquela parábola do bom samaritano, onde ele fala: vá e faça o mesmo.
E só através desse amor, de fazer o bem aos nossos irmãos, nós conseguiremos atingir essa plenitude de sentimentos, quando nós amarmos verdadeiramente, né? E precisamos, então, exercitar para um dia nós conseguirmos, né, a expressar esse amor na forma que Jesus demonstrava. E Dona Amélia vai dizer, né, que esse amor é de origem divina, mas também de origem humana, pelos benefícios que ele opera. Nós podemos ver isso nos nossos relacionamentos, onde a presença do amor neutraliza todas as adversidades, né? Embora não extingua, mas ele neutraliza. Então, por essa razão, Jesus estabelece que é mediante a essa retribuição do mal com o bem, né, que nós conseguiremos diluir essas forças mentais que estão aí no nosso inconsciente coletivo, que fazem parte, né, dessas ondas negativas que envolvem toda a humanidade, porque os pensamentos atuam em sintonia. Então, cada um de nós que pensar no bem, que agir no bem, veja como podemos mudar o cenário. Então, o amor que nós dirigimos aos outros, ao outro, ao companheiro, que nós podemos exercitar através de um olhar, uma atitude de bondade, uma compreensão, qualquer sentimento que nós podemos provocar ali, até mesmo um sorriso, mesmo que ele não seja aceito naquele momento, porque a fome, a escassez, tudo isso traz uma certa um certo rigor no semblante desses companheiros, mas esse amor, mesmo que ele não seja aceito, ele vai se transformar em algum momento num recurso poderoso, gerador do bem, da harmonia, da solidariedade entre todos nós. Então, nós precisamos nos esforçar, né, para sentir esse amor, para podermos colocar em prática um dia. Então, Dona Amélia vai dizer que tudo isso acontece, né, essa força geradora do bem, da harmonia, da solidariedade, ela acontece porque ninguém é invulnerável ao amor, porque o amor procede de Deus, que é a sua fonte do nascimento, né? E daí Jesus chama, então, a atenção de todos aqueles que eram seus amigos, mas também daqueles que eram seus adversários, pelo hábito que ele sempre manteve de conviver com as pessoas que eram mal vistas na sociedade, como aqueles excluídos, como os invisíveis, né, na sociedade de sua época, aqueles que constituíam ali a ralé, que a gente sabe que existiam os muito ricos e os muito pobres, né? Aqueles que eram deixados à margem como inúteis, como pecadores, como condenados, como aqueles que eram expulsos, exclusos da sociedade pela lepra, por exemplo, que era uma doença, uma situação grave daquele momento, daquela sociedade egoísta. E ao buscar essas pessoas, Jesus falava de amor. Jesus expressava o amor, porque ele dignificava essas pessoas que não eram compreendidas, que não eram amadas. Ele conseguia erguer ou reerguer essas pessoas do abismo que elas se encontravam. Muitas vezes se encontravam assim por sua própria vontade, mas também por serem muitas vezes excluídos da sociedade, como esses que nós falamos, né? Pela lepra, pela hanseníase da época, que era uma doença muito presente. Então, Jesus demonstrava a essas pessoas que a luz vence as trevas, que a saúde supera a doença, porque ele era o médico dos desvalidos. Mas Jesus, mesmo atendendo a todos aqueles, né, doentes, invisíveis, necessitados, carentes do corpo e da alma, ele não desprezava aqueles que eram os bem-sucedidos, porque se a gente trouxer para nós isso, essa postura de Jesus,
nós vamos ver que, independente das classes sociais que nós ocupamos, dos títulos que nós trazemos, todos nós somos carentes da afetividade de Jesus, embora muitos não reconheçam isso ainda, né? Então, dessa maneira, nós vamos tratando, né, as nossas fragilidades com esse mestre querido. E então, diante de todos essa abertura aí que nós estamos fazendo para chegar aos exemplos, né, que Jesus nos trouxe, nós nos lembramos de alguns episódios, alguns encontros em que Jesus acolheu, que Jesus ouviu, que Jesus esclareceu, e onde ele também tratou dessas fragilidades, dessas fraturas morais que esses companheiros traziam. Nós vamos ver, por exemplo, e a Dona Amélia fala sobre esses dois episódios, fazendo uma comparação, né? Que da mesma forma que Jesus entra na casa de Simão, aquele homem que se tornou leproso, ele entra ali, atende Simão com a mesma compaixão. E Simão era um homem que era desdenhado por todos por ser um doente, e ele se sentia muito infeliz com isso, certamente. Então, Jesus cura esse homem. E da mesma forma que ele cura Simão, ele recebe também Nicodemos ali, que era um príncipe dos sacerdotes, que era um doutor da lei no Sinédrio, era um homem destacado na sociedade, um homem de grande importância política, mas que trazia na sua alma a sede do conhecimento, a sede da luz. E ele busca Jesus nas altas horas da noite para não ser visto, para não ser conhecido, e tem aquele encontro singular onde Jesus lhe fala da reencarnação. Ele então passa a entender o que era nascer da água e do Espírito, que é um episódio assim fascinante, que nos comove muito esse encontro. Nicodemos se mostra ali de uma maneira humilde em reconhecer que Jesus era um homem que tudo que Jesus fazia era um homem digno de ser um homem de Deus, né? As atitudes, tudo que ele demonstrava só podia vir de Deus. E ele reconhece isso. E em outro momento, Dona Amélia cita a mulher adúltera, que Jesus chega a se arriscar naquele momento ali, na frente daqueles apedrejadores, para atender essa mulher, né? E ele propõe a ela um novo comportamento. Ela, que era vítima de si mesma, estava com atitudes equivocadas diante de todo aquele contexto social injusto, certamente, mas Jesus ajuda aquela mulher a se recompor, a se reconstruir a sua dignidade através da renovação interior, se tornando útil à sociedade. Dona Amélia tem vários capítulos que ela vai dar continuidade a essa história, trazendo todo o desfecho de como ela conseguiu viver de uma maneira digna, atendendo os desvalidos, oferecendo algo de si mesma, se doando àqueles que ela recebia lá naquela casa do caminho para tratar as feridas do corpo. Depois vamos lembrar que, da mesma maneira que ele atendeu a mulher adúltera, Jesus atende Maria Madalena, Maria de Magdala, né, conforme nós conhecemos, que busca também a orientação para o vazio existencial que ela trazia na alma, para a busca do amor verdadeiro, para entender o amor verdadeiro que ela não conhecia até então. Mas depois de conhecer, de conversar com Jesus, ela passa a compreender o verdadeiro amor, ela recupera de todos os seus conflitos morais e encontra a sua paz. E logo ela começa a seguir Jesus.
E nós observamos, diante dessas posturas, dessas atitudes de Jesus, desse acolhimento com esses companheiros, a mesma postura diante dos adversários gratuitos que ele tinha certamente, né? E ao invés dele ter esses homens como adversários, Jesus compadecia de todos eles pela ignorância que eles traziam, pela estupidez que demonstravam. Jesus tinha uma paciência amorosa, né? Uma paciência amorosa com todos eles. E mesmo quando ele é constrangido, ele não se exasperou, nem guardou qualquer ressentimento. Basta nós nos lembrarmos dele ali perante Pilatos, que naquele momento ele se torna ali tão atingido, ferido na sua dignidade perante aquele homem inseguro, mas detentor do poder. O poder às vezes nos dá essa segurança, né? Ilusória. E ali Jesus, manietado, ferido na sua dignidade, ele se mostra pleno, seguro e confiante em Deus. Mais um exemplo nós podemos trazer dessa psicoterapia de Jesus, quando Joana de Cusa também vai até Jesus. Ela se encontrava confusa, ela precisava entender as questões por que passava dentro do lar, ela não entendia muito bem o que fazer, como fazer. E agora Humberto de Campos que conta uma história magnífica que quem não conhece, acredito que todos que estamos aqui conhecemos, mas aqueles que não conhecem podem buscar lá no capítulo 15 do livro Boa Nova toda essa história maravilhosa. Joana de Cusa é hoje nossa querida Joana de Ângeles, que foi a Juana Inês de la Cruz, né? Que foi Joana Angélica, e que hoje é Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco. E Dona Amélia trabalha junto dessa querida benfeitora. Então, naquela época, quando ela ainda seguia Jesus, ela vivenciou essa experiência. Ela seguia Jesus, o seu coração era cristão, mas o de Cusa, o seu marido, não era. Então ela vai até Jesus para compreender melhor a situação, compreender por que ela não conseguia sentir paz dentro do seu lar. E Jesus a serena, Joana, apaziguando seu coração, dizendo para ela, fazendo algumas perguntas, segundo o próprio irmão X nos traz, né? Jesus pergunta para ela: teu esposo não compreende a tua alma sensível? Compreender-te-á um dia. Ele é leviano, é indiferente, ama-o mesmo assim. E depois de uma conversa longa com Jesus, Joana de Cusa experimenta na sua alma a claridade constante de uma resignação dinâmica. Essa expressão resignação dinâmica é Joana de Ângeles que usa hoje nos nossos dias em algumas mensagens, que é aquela resignação que nós temos, mas que nos leva a trabalhar, a continuar o nosso trabalho, a continuar os nossos objetivos, os nossos propósitos, mesmo entendendo as nossas questões. Então, Joana de Cusa volta para o seu lar, pronta ao trabalho, e experimenta um grande alívio no seu coração, porque agora ela compreendia melhor a sua missão, ela compreendia que precisava amar aqueles que são colocados junto de nós no ambiente familiar. E o último exemplo que nós trouxemos para refletir sobre esse psicoterapeuta querido é o exemplo de Judas. Judas, naquele momento, naquela cena onde ele beija Jesus, uma cena que todos nós lembramos com nitidez, ele consuma ali o ato da traição. Mas o que Jesus faz?
Jesus conhecia muito bem o coração de Judas. Ele sabia das suas carências afetivas. Ele sabia das suas frustrações. E ele então retribui aquela atitude criminosa, chamando Judas de amigo. E aquela expressão também conhecida, amigo, a que vieste? Mateus que registra isso lá no capítulo 26. Então, meus amigos, diante de todas essas cenas, diante de todas essas e muitas outras, né, que nós poderíamos estar aqui relembrando, nós vamos entendendo que o amor que emana de Jesus, do coração de Jesus, é simplesmente a presença de Deus constante no seu coração. Presença essa que nós vamos perceber que ele transferia muitas vezes aos seus discípulos essa segurança, essa confiança, essa certeza, e isso auxiliou a cada um deles na sua libertação, na sua caminhada, construindo aí novas matrizes para os seus futuros, né? das suas próximas existências. A gente vai ver Judas em outras existências de outra forma, trabalhando as suas questões, mas sendo um espírito valoroso que venceu e continua vencendo. Então, Dona Amélia fala dessas matrizes, né, que ficam ali registradas na nossa personalidade enferma. Que matrizes são essas, né? As marcas dos comportamentos, dos hábitos doentios que nós trazemos de ontem. Estão ali presentes no perispírito de cada um de nós. O perispírito, nosso corpo espiritual. Que ao reencarnarmos, essas matrizes imprimem ali todas essas deficiências que podem ou não nos prejudicarem. Depende de nós. E como os discípulos não eram diferentes de nós, todos nós somos espíritos imortais, trazemos o nosso corpo espiritual, as nossas injunções reencarnatórias, eles também traziam do ontem essas matrizes, como foi o motivo da queda de Judas, o motivo da queda de Maria de Magdala, as inseguranças de Joana de Cusa, a atitude de Pilatos e tudo mais. Então, essas marcas, essas lembranças do passado, nem sempre nós não conseguimos mudar. Nós precisamos de rever, nós precisamos de reconstruir para que elas possam, no futuro, nos oferecer novos comportamentos que certamente estarão presentes nas nossas próximas existências. E nenhum de nós pode apagar essas recordações, não pode apagar, nós não podemos apagar as velhas condutas de ontem, mas nós podemos substituir hoje por outras mais saudáveis, por outras que vão incorporar nos conteúdos futuros que nós iremos vivenciar. Por isso, precisamos pensar nas nossas atitudes, na pauta de conhecimentos que nós adquirimos e o que nós estamos e como nós estamos utilizando. Então, nós passaremos futuramente a obter uma conduta desejável, saudável, porque estamos construindo o nosso futuro hoje, nos nossos dias hoje. Por isso nós dizemos que nós somos os arquitetos do nosso futuro. E Dona Amélia vai trazer para nós um outro trecho nessa mensagem, porque ela diz que o amor ele não tem limites e sempre sai vitorioso em qualquer situação que seja colocado. Então, se nós pautarmos a nossa vida com todos esses objetivos que falamos, o amor, o bem, o esforço, o desejo de caminhar melhor, o desejo de construirmos condutas mais saudáveis para a nossa vida, isso é o amor que está nos fazendo
agir dessa forma, o entendimento de que eu posso fazer diferente, eu posso ser diferente, eu posso ser melhor. Então, o amor não tem limites. E dentro dessa compreensão, ele vai sair sempre vitorioso. E nós acompanhamos aí, nessas lembranças que nós passamos por esses episódios, o amor foi o pano de fundo que Jesus se utilizou para todos aqueles acolhimentos, para todas aquelas atitudes que Jesus teve para com cada companheiro e com todos nós. E em razão desse amor, Jesus se torna para nós hoje o escultor das nossas almas. Nós começamos a entender esse trabalho misericordioso de verdadeira compaixão para com cada um de nós, mas entendendo as nossas fragilidades. E ele começa esse trabalho lá com os discípulos. Eles que eram habituados ao revide, ao ressentimento, à vingança, às agressões, Jesus consegue ensinar pelo exemplo a cada um deles, fazendo com que eles também se modifiquem. Nós vemos aí o exemplo de Pedro, o exemplo de Maria de Magdala, o exemplo de todos esses companheiros que tiveram um processo maravilhoso de crescimento nas suas existências. Então, Jesus ensina através do exemplo, mostrando que aquele que ama, aquele que aprende a servir, é feliz. Naquele episódio, né, que a gente conhece muito bem, quando ele lava os pés daqueles discípulos. Ele mostra ali que quando nós nos fazemos menor diante dos pequeninos, diante daqueles que aparentemente são pequeninos, diante dos que são simples de coração, diante dos chamados pobres de espírito, nós temos a possibilidade de revelar em nós mesmos essa grandeza que foi conquistada, a grandeza de espírito, né? Então, meus amigos, nós vemos aí nesses exemplos e podemos nos perguntar quem na história pode se equiparar a Jesus? Quem na história teve atitudes de tanta compaixão, de tanto amor? Quem melhor do que Jesus para entender as nossas fragilidades humanas, as nossas fraturas morais, as más tendências que nós trazemos, os equívocos que somos capazes de promover, porque, assim como Judas, nós também somos capazes de promover, né? Porque não sabemos o que está nas nossas matrizes perispirituais. Não sabemos ainda o que nós somos detentores daquilo que nós construímos ao longo da nossa caminhada. Então, quando nós estabelecemos esse contato com esse amor que Jesus emana, esse amor que nós conseguimos sentir, por exemplo, quando lemos uma mensagem de Dona Amélia, quando adentramos a um aprofundamento de uma dessas passagens, quando nós conseguimos sentir verdadeiramente o amor que Jesus nutria e nutre pelas criaturas, nós vamos nos ver em algumas situações semelhantes. Nós vamos perceber que, como aqueles companheiros e muitos outros que caminharam, que foram atendidos, que foram acolhidos por Jesus, nós também trazemos em nosso íntimo fragilidades semelhantes. E podemos até nos perguntar, né? O que nós temos em nós de Maria de Magdala, da mulher adúltera, de Joana de Cusa, de Pilatos, de Judas. Nos identificamos em algumas facetas. Então, meus amigos, esse é o amor desse psicoterapeuta, o amor que se torna um buril, não é? Que vai fazendo com que as nossas imperfeições do caráter sejam tratadas, sejam modeladas, sejam alinhadas, nos embelezando como verdadeiros diamantes que nós temos a possibilidade de nos tornar no futuro, à medida que nós
nos empenhamos nisso, nesse trabalho que nós fazemos, nesse trabalho que nós amamos, de estudar o Evangelho, de aprender com Jesus, de saber que Ele é o guia de nossas almas, de saber que Ele não está tão distante de nós, porque, apesar de nós sermos imperfeitos, Ele é o nosso modelo e guia, e nós temos que nos espelhar nas suas atitudes. E aí nós podemos entender que quando uma pessoa consegue entender por esse lado, sentir o Evangelho, vivenciar os ensinamentos de Jesus, ter esses propósitos em sua mente, essa pessoa, que pode ser um de nós, passa a ser espiritualmente saudável. Porque quando nós sentimos Jesus, quando nós nos esforçamos para compreender, para viver verdadeiramente a sua mensagem, nós passamos a nutrir em nós sentimentos nobres, em qualquer situação que nós estejamos, em qualquer circunstância que nós vivenciamos, não somente naquelas onde tudo transcorre muito bem e agradavelmente, porque em Jesus nós conseguimos nos manter tranquilos, mesmo nas situações adversas, mesmo nas situações difíceis, mesmo quando as ondas do mar da nossa vida ficam altas. Quando nós sentimos solidão, como Dona Amélia fala no início, ou quando nós percebemos o cansaço do corpo, quando o envelhecimento chega, o envelhecimento do corpo chega, quando as experiências um pouco funestas se apresentam, nós vamos aí sentir a fortaleza que nós pudemos construir ao longo desses objetivos, dessas metas que nós queremos alcançar. Como Emmanuel nos fala, né? Na tempestade que nós desenvolvemos a fortaleza. Ele nos fala isso numa das suas lições, que tem esse nome, né? Fortaleza. Não me lembro agora o nome um desses 4 livros. Então, ele nos fala que nós precisamos dessas experiências para desenvolver em nós virtudes como a paciência. E vocês lembram aí da paciência amorosa de Jesus, que é diferente da paciência comum que nós conhecemos. Ele engloba aí o amor junto dessa paciência, né? Então, é aquela atenção mais profunda que nós temos com os nossos companheiros, a tolerância e tantos outros sentimentos necessários na nossa convivência para nós podermos desenvolver a fraternidade, a solidariedade com os nossos irmãos em humanidade. E sem experiência, nós sabemos que não há luta, não há esforço, nós ficaremos como aquela água que está ali parada, estagnada, não produziremos nada, a não ser bactérias, micro-organismos, porque ela está contaminada. Mas nós precisamos ser úteis. Então, nada de ficar parados, sem esforço, nada de desistirmos. Nós precisamos das mudanças, nós precisamos dos desafios, do despertar para aprendermos a superar, para aprendermos a transpor os obstáculos que nós precisamos vencer. Não esquecendo daquela fala de Jesus: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, para terminar a nossa conversa, nós gostaríamos de estar compartilhando aqui com vocês. Nós trouxemos aqui uma mensagem do livro Pão Nosso, que é para a gente perceber que Jesus ainda continua, como em todas as mensagens que Dona Amélia fala, que Jesus se preocupava com aquela multidão necessitada, carente. Então, Emmanuel vem nos trazer essa elucidação, dizendo para nós, nessa mensagem 124, que a preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva hoje, através do tempo. Então, ele diz: Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos tutelados,
através de 1000 modos diferentes, desde a taba do indígena às cátedras das grandes metrópoles. Então, daquela mesma forma que ele atendeu lá Simão, o leproso, Nicodemos, o pobre, o rico, o importante, o invisível, Jesus continua atendendo a humanidade, a multidão necessitada. E ele termina a mensagem dizendo: e nesses postos de socorro sublime, o homem aprende em esforço gradativo a alimentar-se espiritualmente, até conseguir vivenciar no próprio lar e, em seguida, vivenciá-los no próprio coração. Então, Jesus continua a nos alimentar, isso são palavras de Emmanuel ainda, com as suas lições de amor, nos oferecendo recursos específicos, sem fazer distinção entre o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e infeliz. Então, quando nós encontramos essa mensagem, nós achamos isso maravilhoso, porque a mesma atitude de Jesus naquele tempo, ele continua a dispensar essa atitude para nós outros hoje. Então, ele é o terapeuta maior, porque ninguém melhor do que Jesus para nos conhecer. E o evangelho que ele nos traz hoje, né, que nos trouxe hoje, porque ele é transcendente, ele é atemporal, pode nos oferecer essa terapia ideal para nos reequilibrarmos, para nos reabilitarmos, para nos fortalecermos e construirmos aí uma caminhada cheia de alegria, de gratidão, de coragem, de bom ânimo, nos trazendo aquela fortaleza que Emmanuel nos fala, necessária para que nós possamos nos tornar úteis, exercitando o bem para um dia realmente estarmos amando como ele nos amou. E nós queríamos acrescentar que se em algum momento as coisas ficarem muito difíceis, as coisas ficarem num momento onde nós não sabemos como fazer, chamemos por ele. Peçamos a ele que esteja conosco e ele nos fortalecerá através dos seus emissários, nos dando coragem para seguir em frente. Muita paz. Muito obrigada, Thelma. E eu estava aqui pensando, Jesus continua, como você falou, e ele continua estendendo, né, a sua mão, me lembrando aquela passagem com Lázaro, em que ele fala, levanta-te, anda, né, o título desse livro que eu li no início, e ele está, todos os momentos, continua estendendo a mão e dizendo, levanta-te, anda para todos nós, mas só a nós, a cada um, é uma coisa muito particular, saber o momento, né, de estender a nossa mão, nós vai chegar. Não tem jeito, nós vamos um dia estender a nossa mão. Então, nós estamos encerrando esse nosso estudo. Peço que continuem os companheiros aqui na nossa sala. Eu vou pedir, então, antes de encerrar, que a Cristina faça essa prece de encerramento, aproveitando para convidá-los para segunda-feira que vem, a nossa companheira Zaira, lá do Santo Espírito Jorge, que vai falar sobre a verdadeira pureza, mãos lavadas também lá do Evangelho. E imperdível, sempre. Né? Então, passo para a Cristina. Cris, está sem som. Sim, já liguei aqui o som. Bom, então vamos levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, confiantes que Ele nos ouve, está sempre conosco, sempre nos ajudando, sempre nos amparando, quer sejamos pessoas mais evoluídas ou mais atrasadas, aliás, que é o nosso caso, mas que Ele está sempre perto de nós, que é muito consolador lembrar essas passagens que a Thelma nos trouxe,
porque nos sentimos fortalecidos, confiantes, que temos sempre esse mestre ao nosso lado, nos sustentando, nos guiando, nos protegendo nas situações mais difíceis, mais desafiadoras, que podemos contar com ele, com o nosso amigo, nosso irmão, aquele que está sempre ao nosso lado. Agradecemos esse estudo tão lindo e tão elevado. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos e pedimos ao Mestre Jesus derrame suas graças sobre a nossa comunidade do Andaraí e sobre todos aqueles que estão nesse momento necessitando do seu amor. Graças a Deus, que assim seja.